A melhoria da saúde pública é um dos maiores desafios do Brasil. O Sistema Único de Saúde, SUS, instituído com a Constituição de 1988 e que garante a saúde como direito de todos, ainda não contempla totalmente os princípios de universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde da população brasileira. Olá! Hoje o Conexões vai falar sobre saúde pública e também saúde coletiva. E para falar sobre esse assunto com a gente, estão aqui no estúdio o Luiz Eugênio de Souza, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, obrigado a você. Bom, e também contamos com a presença da professora Jaqueline Lima, que é professora da Faculdade de Enfermagem da UFG. Olá, professora, muito obrigada também pela presença. Obrigada, Camila, nós que agradecemos a oportunidade. Bom, foi realizado na semana passada o Abrascão aqui em Goiânia e um dos principais temas são os desafios do SUS, a integralidade do SUS, essa atenção à saúde da população de forma gratuita, que atenda a todos, como a gente falou no início do programa. Hoje a saúde pública é um entrave, o sistema de saúde público tem muitos problemas, muitas reclamações. Como vocês avaliam hoje esses problemas do Brasil? O que pode ser feito para ser melhorado? Professor Eugênio, gostaria que o senhor começasse. Pois é, o Sistema Único de Saúde foi uma grande conquista da sociedade brasileira. A ideia de que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. E nesses 27 anos do SUS, muito se avançou, é preciso registrar. Nós temos a forte expansão da oferta de serviços, desde a atenção básica com a saúde da família, até serviços de urgência como o SAMU, as UPAs, os programas de transplante, os programas de vacinação que conseguiram erradicar a poliomielite, controlar o sarampo, a varicela, uma série de doenças infecciosas. Enfim, houve uma série de conquistas e de avanços que é preciso resgatar. Agora é fato, é concreto que os desafios ainda são muito grandes. E há, inclusive, riscos de retrocesso às conquistas que já foram alcançadas. Os problemas se referem, sobretudo, à dificuldade de acesso em serviços de maior densidade tecnológica, que nós chamamos de média ou de alta complexidade, e na qualidade de muitos serviços. Obviamente, uma atenção básica de maior qualidade conseguiria controlar as complicações das doenças crônicas, como a hipertensão e diabetes, e evitar que nós tivéssemos tantas pessoas com insuficiência renal, com problemas do diabetes, que levam à superlotação de serviços especializados. Então nós precisamos enfrentar esses desafios e para isso é fundamental, sobretudo, ampliar os investimentos em saúde. Se nós considerarmos o Brasil, o que o Brasil investe em termos de recursos públicos na saúde, com outros países que têm sistemas universais, o Brasil investe muito pouco. Enquanto países da Europa, o Japão, o Canadá investem cerca de 10% do seu PIB, do seu Produto Interno Bruto na saúde, o Brasil investe apenas 4%. Então, com isso, é muito difícil oferecer na quantidade e na qualidade necessária os serviços de saúde que a população brasileira precisa. Professor, aqui de forma também local, né, em Goiás, em Goiânia, isso se repete também, né, essa dificuldade do SUS. Então, acho que aqui em Goiás nós temos que reforçar que nós conseguimos avançar e muito no contexto da oferta de serviço público de saúde, em termos de consolidação de alguns serviços. Nós temos um serviço de vigilância em saúde, não só no estado de Goiás, mas nacionalmente, que tem feito também uma grande diferença, né, cumprindo o seu papel. Nós temos aqui Goiânia, o estado de Goiás, nós temos no âmbito da atenção primária, da atenção básica em saúde, o programa de saúde da família, que tem atendido uma parte da população, mas nós sabemos, e aí nós vamos reforçar, né, tanto no contexto da atenção básica quanto da média e alta complexidade, que nós temos aí um grande problema do SUS desde do seu início, que é realmente uma política de financiamento. Então, nós tivemos um grande avanço enquanto política pública e mesmo no texto constitucional, quando se falou na descentralização, em que a gestão do serviço de saúde ela aconteceria em nível municipal. E com isso se aumentou a responsabilidade dos municípios, mas nós temos percebido também que os municípios estão sendo penalizados,
porque não recebem, eles não têm recursos suficientes para garantir a atenção à saúde do município e também não estão recebendo o que deveria do Estado e nem do governo federal. Então, o professor Eugênio colocou os 10% que nós esperávamos do PIB que o governo federal investisse na saúde e, em termos de governo estadual, nós temos uma previsão de pelo menos 12%, né, o mínimo. E hoje aqui no estado de Goiás, não sei se já está chegando a 7%. Então, nós temos aí um grande problema no SUS, que é o subfinanciamento. E a questão do corte de recursos recente, agora por causa da crise que o Brasil vem vivendo, cerca de 11% de corte dos recursos federais. 11,7 bilhões. Isso. Como que isso ainda vai afetar ainda mais a saúde pública? Pois é, isso afeta de forma dramática, né? O Sistema Único de Saúde já carece de recursos e nós temos agora não apenas um corte de recursos direto que vai comprometer a capacidade dos municípios e dos estados de honrarem os compromissos que têm com o serviço de saúde, como trata-se de um corte que se insere em uma política econômica que tem levado o país a uma forte recessão, que diminui a arrecadação de impostos, não somente no nível federal, mas também pelos estados e municípios, que vai ainda mais agravar a situação das finanças públicas. Então, hoje, não é à toa que o Congresso, o 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado aqui em Goiânia há pouco, tinha como seu tema geral saúde, desenvolvimento e democracia. Um sistema de saúde efetivamente universal, que garante o acesso a todos, precisa, se supõe que ele tenha como contexto, esteja inserido em um contexto, em um ambiente de desenvolvimento, de crescimento da economia, de distribuição de renda, para não apenas financiar as ações do serviço de saúde especificamente, mas para também financiar a melhoria das condições de vida, as diversas políticas sociais que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a habitação, o transporte, a educação, o lazer, enfim, a mobilidade urbana, tudo isso que vai garantir uma melhor condição de vida para as pessoas e, portanto, melhores condições de saúde. O princípio da integralidade do SUS está escrito na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde, prevê exatamente que a garantia do direito à saúde se fará não apenas com a prestação de serviço de saúde, mas também mediante políticas econômicas e sociais de promoção da qualidade de vida das pessoas. A senhora concorda, professora? Eu concordo e ainda acrescento, né, mesmo dentro da temática do 11º, né, Congresso de Saúde Coletiva, a questão da democracia. E nós temos no Brasil, garantido na Constituição, o direito à participação da população nas decisões e na gestão do SUS. E desde a Constituição, né, a população brasileira, os movimentos sociais, as universidades, as entidades científicas têm atuado no sentido de fortalecer essa participação social no Sistema Único de Saúde, como uma forma não somente de se identificar quais os problemas, mas de fazer um planejamento coletivo, de se pensar em formas de financiamento que tenham mais transparência, de escolhas. E o que nós temos percebido ao longo dos anos, que a participação social que deveria ser fortalecida e consolidada, nós temos percebido também um retrocesso, porque ao longo dos anos estão aumentando de forma muito rápida, estão introduzindo novos sistemas de gestão nos serviços públicos de saúde. Então, além de se ter serviços complementares, que o SUS compra esses serviços, e está previsto na Constituição, nós temos vivenciado aí o processo de terceirização da gestão dos serviços, e isso, de uma certa forma, reflete diretamente sobre a participação social, não é? Porque aí você muda a legislação, uma legislação que garantia a participação social nos serviços públicos, e as leis que criaram as organizações sociais ou as empresas públicas de direito privado já não prevêem essa participação social. Então, nós temos essa perda e na questão financeira também, acho que a gente não pode deixar de discutir
que se o país não fizer uma reflexão sobre a sua distribuição do orçamento, hoje nós temos aí mais de 40% do orçamento da União para se pagar a dívida pública. Então, se nós não fizermos uma reflexão sobre essa dívida pública, de onde ela vem, realmente o que nós estamos pedindo, a auditoria da dívida, para que se perceba realmente o que é uma dívida pública e o que é uma dívida não pública, e isso tudo pode fazer diferença no orçamento também da saúde. Infelizmente vou ter que interrompê-la, né? Mas a gente vai continuar falando disso, também de terceirização da saúde e de outros temas voltados à relação da saúde pública no Brasil nos próximos blocos. Não saia daí.